Olá, essa é mais uma live da comunidade Democratizando. Oferecimento Lineal e PIB Compliance. Olá pessoal, boa noite ou boa tarde, né? A gente está às 6 horas da tarde aqui. Vamos só esperar mais um pouquinho para as pessoas irem se conectando e aí a gente dá início à nossa mesa redonda, tá bom, pessoal? Muito bom. Ô Bruna, você escuta a gente, né? Sim? Opa, escuto sim. Então, legal. Bom, a gente também está te ouvindo. O Carlos tá ouvindo a gente também? Ouvindo bem, muito bem. Show de bola. Excelente, pessoal. Bom, temos algumas pessoas se conectando junto conosco. Só vamos esperar aí mais uns 3 minutinhos, que aí nós começamos oficialmente a nossa live Mesa Redonda. E aí eu vou controlando as entradas aqui do pessoal também, tá bom? Combinado. Pessoal, só para avisar, essa live ela vai ser gravada e vai ser lançada depois no canal do YouTube do Democratizando, para que as pessoas que não tiveram oportunidade de participar conosco, elas também consigam ter acesso ao conteúdo, tá? Enquanto isso, eu vou ajustando aqui a tela. Acho que a primeira vez que eu faço no Google Meets, eu sempre fui adepto ao Teams. Tô arriscando aqui o Meets para ver, para fazer um comparativo, né, gente? Não é fácil, Vini, mas você vai se acostumar. Também trabalhei sempre com o Teams, depois migrei esse último ano para. Trabalhei com o Teams e agora estou com o Google Meet, né? É bem diferente, mas você se acostuma. Ah, legal. Muito bom. Bom, pessoal, enquanto a gente não começa oficialmente, já faço agradecimento a vocês por terem aceito o convite de tão última hora, né? Mas acho que tem coisas que são bacanas desse jeito, né? Quando a gente faz com bastante espontaneidade, sem muito preparo, porque aí saem as palavras que estão no coração, né? E aquilo que a gente sente mesmo. E, e o propósito aqui, de verdade, é não fazer nada corporativo, tá, gente? É realmente como seres humanos aqui, de cara lavada, na pessoa física. Acho que a gente tem muita coisa para agregar. Todo mundo, eu acho que e o mais bacana é que todos vocês, todos nós temos muitos anos de bagagem trabalhando no mundo corporativo, já tivemos várias experiências e tenho certeza que tudo isso que a gente carregou até hoje, com as mudanças que a gente tem notado na nossa sociedade, que são espetaculares, eu acho que essa nossa mesa redonda vai ser de altíssimo nível, tá? Então, de novo, obrigado por terem aceito o convite tão em cima da hora. Bom, gente, eu acho que a gente pode começar oficialmente. Então, só tomar Podemos. um copo d'água aqui, peraí. Bom, pessoal, obrigado. Essa é mais uma live da comunidade Democratizando. Uma live surpresa dessa vez, então nós queremos o evento hoje. Convidamos as pessoas hoje também, então a Gisela, o Carlos Prado, a Bruna, o Alexandre. Acho que 10, 15 minutos antes de soltar o convite aí na internet foi quando eu conversei com eles e elas e gentilmente aceitaram o convite, o desafio, para a gente falar de um assunto super, super importante para a nossa sociedade, que está em pauta. Costumo dizer que toda semana sai uma notícia de algum caso que aconteceu numa instituição de ensino, em alguma festa, numa volta de uma balada dentro do Uber e também dentro das organizações quando essas situações se tornam públicas. A gente vai falar aqui sobre
assédio moral, assédio sexual, importunação sexual, e também vamos comentar aqui sobre aquilo que se torna ainda mais grave, né, que é o estupro. São assuntos muito, muito sensíveis e que exigem um nível de atenção muito grande, seja como cidadão ou também como profissional de compliance, investigação, os quais nós também somos. Né? Então, mas antes da gente mergulhar aqui na nossa mesa redonda, eu estou até sendo muito formal, né, gente? Peço até desculpas, mas é a força do hábito. É para ser uma mesa redonda da informalidade, eu estou formalizando tudo aqui, me perdoem. Mas eu gostaria de passar, antes da gente jogar aqui as pautas na mesa, gostaria de passar a palavra para os nossos participantes aqui da mesa redonda, para que se apresentem brevemente, falem quem são, quais são as suas experiências, e aí a gente vai começar a se divertir na conversa, né, sobre tema sensível, mas com descontração e naturalidade. Podemos começar com as meninas, né, gente? Com a Gisele, com a Bruna, por favor, se apresentem. Bru, posso começar? Porque eu cheguei antes. Tudo bem que você que me convidou, tá? Mas eu cheguei antes. Bom, meu nome é Gisela Salles, eu sou advogada, sou jornalista, palestrante, já fiz curso de compliance trabalhista, trabalho com várias empresas, já atuei tanto na parte de processo, né, contencioso, agora estou mais na parte de consultoria, e essa questão de assédio sempre me incomodou. Tá, sempre me incomodou. Sabe aquele bichinho que fica incomodando? E aí, desde o ano passado, quando começaram a falar sobre, né, a lei, porque isso sempre existiu, era o que eu estava falando com você, Vini, sempre existiu. Comecei a me aprofundar mais, e comecei a dar mais palestras, estudar muito mais sobre isso, e hoje, né, esse incômodo virou uma página no Instagram que chama Vamos Falar Sobre Assédio, né, que é uma pagininha bem pequenininha ainda, mas, e foi o que você falou, todos os dias existe alguma coisa para falar sobre, né? Então, eu acho importante esse diálogo, eu acho importante todos os diálogos nas empresas, assim, a minha especialidade é conversar sobre esse assunto, que é um tema polêmico, é um tema chato, desagradável, mas é necessário. Então, eu tento tirar o máximo possível deste peso e colocar consciência, porque uma das pautas que eu sempre coloco, e eu acho que é importante, é educar, porque hoje as pessoas não sabiam o que é assédio, a gente está educando, e foi o que você falou, Vini, que o Democratizando está fazendo isso, eu acho interessante, as pessoas não sabem o que é assédio. Né? Então, hoje, nas empresas, a ideia é ensinar. E aí, a partir do ensinamento, fiscalizar, penalizar, ou seja, ter toda uma construção sobre, que não adianta só ensinar, a pessoa não aprender. Né? Então, as empresas também têm que aprender a penalizar. E como penalizar? E essa é a tentativa que eu tenho feito nesses últimos, vou chamar de anos, porque são muitos anos atuando como advogada, mas assim, fortemente nesses últimos 2 anos. E eu agradeço você, Vini, agradeço a Bruna pelo convite, eu conheço a Bruna, que a gente faz parte de um grupo de mulheres, Compliance for Women, e eu e a Bruna, a gente se conheceu pessoalmente faz pouco tempo, mas assim, foi uma conexão incrível, porque as duas, que nem acabei de conhecer o Vini, né, e eu espero conhecer melhor, assim, todos vocês, porque é um tema tão gostoso de falar e tão importante, então eu só agradeço. Muito bom, Gisela, obrigado por estar aqui, pela introdução. Vai lá, Bru, pode falar. Bom, vamos lá. Fico muito feliz com a Gia aceitando o nosso convite aí. Tenho certeza que ela vai agregar muito esse bate-papo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruna Aline. Também sou da área de compliance, sou especialista em compliance. Trabalho com compliance há 7 anos. Sou certificada em compliance anticorrupção. Sou certificada em proteção de dados pessoais pela Exim também. E também sou apaixonada pelo assunto. Né? Como a Gi falou, faço parte de diversos grupos de mulheres que a gente conversa, fala sobre compliance, fala sobre esses temas, e queria super agradecer, Vini, esse convite, e estou sempre à disposição, tá, para bater papo sobre o tema. Eu sou uma pessoa que levanto muito a bandeira nesse assunto, da gente disseminar informação e disseminar
cultura, de boas práticas, então conte sempre comigo, eu acho que vai ser super interessante esse bate-papo. Tenho certeza. Bom, vamos lá, Carlão e Alex aí, fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Então eu me apresento aqui. Eu sou o Carlos, sou gerente de risco e compliance sênior para a América Latina, mas para o mundo, né? Acho que o Gui está aqui, não me deixa mentir que a gente foi contratado para a América Latina, mas a gente atende o mundo pela Atlas. Agradecer, obviamente, o Vini por esse convite. Eu acho que é um assunto extremamente importante, e não só importante, eu acho que vem ganhando relevância nos últimos tempos, né? Nos últimos dias, nos últimos meses, principalmente pela posição que a sociedade vem tomando em relação a esse assunto. Eu acho que é uma coisa que a gente, pelo menos eu que tenho um pouco mais de tempo de trabalho, a gente sabe que no passado isso era uma coisa muito usual, seja no mercado de trabalho, seja onde for, assédio contra mulheres, contra quem quer que fosse, e era aceito, era visto, infelizmente, como uma coisa do trabalho, faz parte, vamos aceitar e vamos seguir. Mas a sociedade vem mudando para melhor. Eu acho que a gente vai falar sobre isso, óbvio, mas acho que o caso Cuca foi um dos maiores exemplos que a gente teve nas últimas semanas de como a sociedade pode se juntar e cobrar que essas atitudes deixem de existir no nosso mundo. Mas vamos deixar para falar sobre os assuntos depois, né, Vini? E deixa para o Alex se apresentar aí. Muito bom. Bem, boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer o convite do Vinícius, parabenizar aí o Vinícius e todos que estão envolvidos aí nesse projeto do Democratizando, que é muito legal. Torço muito para o sucesso de todos que estão envolvidos, tá? Me apresentar rapidamente, meu nome é Alexandre. Eu comecei minha carreira em 99, minha primeira carteira assinada foi como trainee, na época era Big Five, era Arthur Andersen ainda. Arthur Andersen depois não existiu mais, virou Big Four. Mas eu iniciei como trainee da Arthur Andersen lá em 99, ainda fazia faculdade. Não vou passar todo, porque é muito tempo, mas eu passei em 8 empresas já na minha vida, em vários segmentos diferentes. Depois da auditor externo, migrei para auditor interno, então trabalhei bastante tempo na terceira linha aí como auditor interno. E em 2010, eu tive o primeiro contato com compliance. Num desafio que eu tive de implementar uma área de auditor interna numa empresa e houve a necessidade do compliance, e não existia ainda a lei 12846, né? Então não tinha esse viés anticorrupção tão forte quanto tem hoje, mas era uma área de compliance também, com código de conduta, canal de denúncia, investigação e muitos mecanismos que hoje tem, mas nem chegando próximo do que a gente vê a necessidade da robustez das áreas de compliance hoje, tá? E minha última experiência como executivo foi até agosto do ano passado, na Algar Telecom, que eu estava como gestor da área de risco, controles internos, compliance, e também, né, proteção de dados, estava como DPO, também tenho a certificação da Exim, lá da anticorrupção também da LEC, né? Então também estava trabalhando nessa mitigação desse risco da LGPD, nessa minha última experiência. E, pegando um gancho da Gisela, o que ela falou, eu acho que é super importante ouvir isso na prática, que é educar, tá? Então, por experiência própria, numa das experiências que eu tive, a gente começou a implementar treinamentos de assédio na organização. A empresa nunca tinha tido um treinamento de assédio, tá? Por incrível que pareça. Assédio moral e sexual, tá? E uma curiosidade que, para mim, foi curioso e foi até uma surpresa, que tinham gestores que já tinham muitos anos de experiência, aí eu estou falando de assédio moral, não sexual, que viraram para mim e falaram: Alexandre, eu não sabia que eu estava cometendo assédio, mas eu estou cometendo assédio. Baseado no treinamento que vocês me passaram, nas informações que vocês deram do que é o assédio moral, infelizmente, eu tenho que dizer que eu cometo assédio. Entendeu? Então, assim, eu acho que o que a Gisela falou é fundamental, que é educar, exatamente, é disseminar o conceito, porque tem uma parcela da população, aí eu digo até corporativa mesmo, que sabe o que é, mas comete, né? Comete o assédio, mas tem uma grande parte que não sabe o moral, principalmente. O sexual, eu acho que ele é muito claro, né? Eu acho que o sexual ele fica muito mais transparente do que pode e o que não pode, tá? Eu acho que o profissional ou a pessoa mesmo
que fala que eu não sabia que eu cometi assédio sexual, aí é difícil acreditar nessa vertente aí, nessa linha. Agora, o moral, às vezes, principalmente para as pessoas mais old school, como eu, por exemplo, né? Às vezes a gente fica em dúvida, pô, será que essa forma que eu estou falando, essa minha solicitação que eu estou fazendo para esse determinado membro do meu time é uma forma de assédio ou não? Né? Então, nesse momento do treinamento, a gente esclareceu a situação e aí eu tive esse feedback que foi uma surpresa para mim, de pessoas falando, eu não sabia que eu cometi assédio e agora eu vou mudar a minha atitude. Tá? Então, assim, acho que a Gisela foi muito feliz em falar do educando, que eu acho que é fundamental. A educação, nesse sentido, é fundamental, informar, né? Tirar a pessoa da ignorância, no sentido literal da palavra. Fantástico, Alex. Eu acho que é uma excelente introdução, pessoal, que vocês fizeram. E isso faz a gente refletir do conflito de gerações. Eu acredito que até a minha geração, né, a geração de todos nós que estamos aqui, a gente encarava como natural o comportamento do assediador com assediado como parte do desenvolvimento profissional. A gente teria que passar por isso para conseguir amadurecer ou assumir algum tipo de posição de gerência. E também isso era esperado para você ser um gestor, né? Você teria que agir desta forma também diante da sua equipe. Mas isso mudou, graças a Deus. E graças a Deus a gente aprende, né? Está mudando, né, Vini? Está Vamos mudando. colocar o gerúndio, está mudando, É isso aí. né? Porque assim a gente tem um trabalho árduo pela frente, né? Exatamente. E eu acho que esse trabalho ele justamente passa pelo ensinar, dar conhecimento, né? E puxando aqui, pessoal, eu queria entender com vocês o seguinte: qual que é a visão de vocês? Hoje a gente vê, quem acompanha, vê muitas situações saindo na mídia, sendo de conhecimento público. Vocês entendem que existe um aumento do assédio para a sociedade? Então, sei lá, de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, ou da pandemia para cá, essas situações aumentaram em festas, eventos, escolas, empresas, ou não? Ou a gente só está tendo uma maior visibilidade? Qual que é a visão de vocês? Olha, eu acho melhor você falar para quem vai falar, senão eu e a Marina vou ficar falando o tempo todo. Vamos lá, Carlão, começa com você, meu amigo. Vamos lá. Bora lá. Eu acho que tem uma junção das duas coisas, Vini. Eu acho que hoje a gente tem muito mais visibilidade pela mídia, por acesso que a gente tem por celular, por tudo mais. Então, acho que as coisas estão vindo muito mais à tona. Imagina 30 anos atrás, sem celular, sem streaming, sem internet, sem nada, não tinha nem como a gente ter ciência disso. Mas também não dá para desligar um pouco do tudo que aconteceu na pandemia, né? Acho que foi uma mudança de rumo para todo mundo. Todo mundo trabalhando de casa, alguns chefes das antigas, como diz o Alexandre, com receio dos seus funcionários não estarem trabalhando, cobrando, monitorando, e a gente sabe que isso aconteceu e aconteceu muito. E aí as coisas vão virando uma pequena bolinha de neve, né? E, pelo menos eu, como gestor, eu sou totalmente contra esse tipo de monitoramento, sabe? Controlar a câmera, se o cara tá online o tempo inteiro, mas ainda tem gente que pensa assim, que faz com que o cara tenha que estar 6, 8 horas por dia conectado o tempo inteiro, respondendo, mandando mensagem, ou que seja, senão parece que a pessoa não está trabalhando. E isso é uma espécie de assédio moral, porque você tira a confiança, você pressiona a pessoa, você, né, cobra coisas que muitas vezes não são necessárias. E só trazendo um pouco para a nossa realidade aqui da Atlas, cara, a gente é cobrado por projeto, por entregar o projeto. Se você ficar 8 horas por dia no computador, ou se você ficar 4 e conseguir entregar, eu acho que é o futuro do que a gente está vendo aqui. E ainda aproveitando só para fazer mais um parâmetro aqui. A gente fala de assédio nas empresas, mas meu filho de 14 anos, hoje a gente vê coisas na escola que a pandemia está trazendo para as crianças, que acho que é muito relevante discutir aqui também. Porque as crianças ficaram 2 anos em casa, sem contato com os amigos, sem contato com ninguém, volta para a escola e eu posso deixar bem claro aqui o quanto a gente sentiu que as crianças mudaram. E, infelizmente, muita coisa mudou para pior, porque eles estão muito mais... e aí,
também ligando com esses ataques à escola e tudo mais, né? Acho que se a gente não educar, como diz a Gisela, desde cedo, a gente pode estar criando uma futura sociedade de crianças assediadoras, violentas e tudo mais. Então, eu acho que resumindo tudo que você falou, Vini, acho que é um pouco de tudo nessa história. Pelo menos é o meu ponto de vista. Não sei se os outros concordam. Não, legal, Carlão. Só vou jogar um pouco de pimenta aqui e passar a bola, jogar a batata assando, pegando fogo para a Bruna. Quando veio a pandemia e quando a gente superou a pandemia, todo mundo soltou um discurso que agora seremos seres humanos melhores. Refletimos durante 2 anos a nossa vida e hoje a gente vê um fenômeno de intensos problemas causados relacionados à saúde mental. E o assédio está dentro disso. O assédio causa danos tanto mentais quanto no nosso organismo, né, em casos mais graves. Qual que é a sua visão diante disso, Bruna? Cara, excelente pergunta. Eu acho que eu vou pegar muito gancho do que o Carlos falou. Quando a gente fala de assédio, muitas pessoas, e muito que a Gisela falou também, as pessoas não sabiam que era assédio, né? E é muito legal esse reporte que ele deu, da pessoa chegar e falar, olha, eu não sabia, né? Eu cometi um assédio. E realmente, muitas pessoas ainda hoje não sabem o que é, e não sabem do tamanho da gravidade disso. Né? Não se sabe o que pode acontecer na cabeça, na vida de uma pessoa que passa por isso. Né? E eu acho que o assédio não aumentou. Tem dois pontos muito importantes aí. O acesso à informação. Né? Como bem o Carlos falou e a Gisela falou, a gente não tinha Instagram, a gente não tinha internet, a gente não tinha celular, e hoje a velocidade da informação é muito, 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 muito forte. Né? Então, ao mesmo tempo que a pessoa solta uma informação, em 5 minutos, milhões de pessoas já estão sabendo. Então, esse é o grande fenômeno, né? O acesso à informação. E isso acaba dando e trazendo confiança para as pessoas. Né? Então, poxa, está acontecendo isso, realmente os casos estão sendo resolvidos, estão dando andamento, estão dando visibilidade. Poxa, eu vou falar. Né? Eu tenho confiança. E isso não é só no mundo do esporte, isso também nas empresas, né? Como vocês bem falaram, a questão da disseminação de informação, né? Como é importante um treinamento de compliance, um treinamento de assédio, para a pessoa saber o que é, como relatar, tem um canal de denúncia, eu posso relatar, eu sinto confiança em relatar, né? Qual vai ser o processo de investigação, né? Isso vai ter uma investigação, então isso é tudo muito importante. Então, a comunicação, a disseminação, a cultura, né, de disseminar informação é muito importante. Né? Então, quando a gente deixa todos os assuntos muito claros e as pessoas sentem confiança na metodologia, elas vão falar. Né? Então, se não tiver tudo isso muito claro, a pessoa não vai sentir confiança e ela vai ficar quieta, vai passar por isso, vai sofrer por isso e não vai falar. Né? Então, é muito importante a questão da informação e de você ter confiança em relatar e saber que realmente aquilo vai ser resolvido e você não vai passar mais por isso e que aquela pessoa vai ser penalizada. E eu acho que a gente entra agora e conecta muito forte. Vamos pegar o caso do Daniel Alves, jogador de futebol, estava passeando em Barcelona, foi numa balada e de repente tem uma ocorrência dentro do banheiro entre ele e uma mulher. Essa mulher sai do banheiro agitada, procura o gerente da balada e avisa que ela sofreu uma agressão e um potencial estupro. Né? Esse gerente, se é aqui no Brasil, pessoal, ele vai ter que decidir da cabeça dele o que fazer. Mas em Barcelona, desculpem, em Barcelona tinha um protocolo. Existe uma lei, existe um protocolo a ser seguido, que os bares e restaurantes, cada profissional ele é treinado e ele já sabe exatamente o que precisa fazer quando existe essa ocorrência. Uma ambulância foi acionada, o Daniel Alves ele foi separado em um espaço. Essa menina ela já recebeu todo o amparo necessário, foi até o hospital, já fez o corpo do delito, foi para a delegacia, colheu as provas e as evidências. E, bom, não vou entrar em tantos detalhes aqui com relação ao passo a passo, mas hoje a gente sabe que ele está respondendo por esse crime preso, né? Ele não conseguiu sair do país, nem nada disso, justamente porque o protocolo permitiu com que isso acontecesse, né? E é algo que está chegando no Brasil, pessoal.
Estado de São Paulo já emitiu uma lei com relação a esse tema, então os bares, restaurantes, baladas, eventos, casas de show, eles terão que seguir este protocolo e treinar os profissionais para que eles saibam exatamente o que fazer diante de uma situação como essa. E aí por isso que eu falo que conecta brilhantemente com o que você falou, Bruna, porque tem que dar procedimento, tem que ter procedimento. Aqui a gente vê um valor imensurável sobre ter procedimento, seja nesses ambientes de diversão ou em ambientes corporativos. Né? Às vezes, quando a gente vive um ambiente corporativo, as pessoas falam, nossa, não acredito, tem um procedimento aqui, eu não aguento isso, poxa, tanta política, tanto procedimento, mas vejam só o valor. Olha o valor agregado nesse sentido. Mas eu queria trazer o caso do Daniel Alves, pessoal. Qual que é a sua visão, Gisela, sobre o tema? Então, eu acredito, só voltando um pouquinho, eu acredito que assédio sempre existiu, infelizmente, que hoje sim existe conhecimento, tá? E eu acho que bares e restaurantes, sim, empresas, sim, todo mundo tem que ter esse tal procedimento, mas tem que saber também o que é assédio e o que não é assédio. Se eu não me engano, foi o Alexandre que falou sobre assédio sexual, tá? Então, a gente tem o assédio sexual e o assédio moral. E é engraçado, porque quando a gente fala sobre assédio sexual, eu vou chamar de engraçado, tá? Porque não é engraçado, mas é engraçado. A gente fala de assédio sexual. Uma pessoa vai para um bar. Existem bares de solteiros, bares de casados, solteiros, enfim, bares, restaurantes, e existe uma paquera. Essa paquera é assédio, não é? Então, hoje a gente fala de assédio moral e a gente tem que entender o que é assédio e o que não é. Então, paquera é assédio? Num ambiente de trabalho, mandar uma piada com conteúdo sexual é assédio sexual? Né? Então, passar a mão na mulher é um assédio. Mas paquera é assédio? Sabe? Então, o que é? Então, esse protocolo que deve ser feito, ele deve ser também muito bem elaborado, né? Porque hoje a gente tem várias pessoas falando sobre, tem muitas cabeças pensantes. De fato, no caso do Daniel Alves, ela não queria. E essa questão do não é extremamente importante. A mulher, ela precisa ter voz ativa. E uma coisa que eu sempre coloco nas minhas palestras é saber estabelecer limites. Então, quando a gente fala de assédio sexual e de assédio moral, a gente tem que falar qual é o limite. Então, a partir do momento que essa menina, ela falou não para o Daniel Alves, assim como um gestor ouviu um não de uma colaboradora, um companheiro de trabalho ouviu um não de o outro companheiro de trabalho, uma outra companheira de trabalho, não. E é esse o limite que tem que ser estabelecido. E é isso que tem que estar no protocolo. Tá? E quando a gente fala de assédio, e isso eu gostei muito do que aconteceu na Espanha e copia e cola no Brasil. Só que eu espero que o DNA brasileiro, que é aquele DNA latino, não atrapalhe a tomada de decisão, tá? Que não seja uma questão extrema também. Eu lembro, eu sou do tempo, vocês falaram que nós somos do mesmo tempo, mas com certeza eu sou mais velha, muito mais velha que vocês. Tá? Eu sou do tempo que se paquerava no carro. Hoje, eu tenho medo de ser paquerada no carro, porque eu acho que é assalto. Né? Então, a gente está naqueles extremos. Então, eu acho que é interessante conversar sobre, até para poder estabelecer esses limites. Eu acho legal o apontamento, né? E ainda mais importante, escutando de vocês, mulheres, né? Porque às vezes o homem, a gente fica com todo um cuidado de não falar uma besteira, né? E ser julgado, mas eu acho que é importante ter esse posicionamento. E não é não, né? Mesmo que tenha existido um sim antes, se falar não, é não, né? Depois. É isso. Essa é a vida. Vinícius, e assim, é engraçado, eu vou colocar um posicionamento, tá? Acho que a Bru, ela tá bem comigo nessa. É engraçado que sempre fala do homem, mulher, o gestor com o empregado. E quando a gente fala de assédio, envolve homem, mulher, mulher, travesti, blá, 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 ABCD, tudo. Então, eu fiz uma palestra recente sobre assédio sexual e começava com um homem falando que tinha sido assediado. O número de ocorrências é menor, né?
Mas, A gente não sabe. exato, enfim, de ocorrências registradas, vai. Ocorrências registradas é menor. Mas realmente o público LGBT ele é muito assediado também, né? Não com o mesmo número de registro que as mulheres, mas também tem um número avançado, inclusive de agressão, né? Seguido de agressão. O legal do protocolo, Gisele, eu dei uma lida, tá, no protocolo espanhol e ele orienta os bares e restaurantes do que fazer. E está claro, não é papel do estabelecimento julgar a situação. O papel é dar amparo à vítima, esse é o principal ponto. Dar amparo à vítima e ver o que ela quer fazer com a situação. Ela quer ir até uma delegacia, ela quer que a polícia vá até o estabelecimento, ou ela simplesmente quer ir embora. O grande papel é esse, saber, dar amparo à vítima, socorrê-la e ver o que ela quer. Dar as orientações mínimas, né? E o legal, acompanhe até o veículo particular ou acompanhe até o Uber, até o táxi que ela solicitou. Né? Então, porque é uma situação constrangedora, né, Vini? Exato. Então, imagina, né? Eu não sei, acho que a Bruna também, as meninas que estão participando, acho que nós fomos assediadas, né? Eu não sei se os homens também, a gente foi assediado. E aí é muito difícil a tomada de decisão de se publicar ou não, né? O que aconteceu. E aí, fazendo um gancho aqui, gente, com relação ao amparo. Eu vou falar das minhas experiências, eu posso estar falando bobeira aqui, tá? Mas dentro da minha vivência aí dos 15 anos também, fazendo investigações e treinamentos, eu nunca vi, para ser bem sincero, inclusive nas investigações que eu conduzi, uma preocupação em amparar a vítima. A gente sempre se preocupava ali em realizar a investigação. Vamos investigar e vamos descobrir se aquela pessoa realmente cometeu assédio. Ah, mas a vítima a gente entrevista e, pô, olha, eu tô te ajudando, tô te entrevistando, entendendo o seu caso, mas eu vou investigar. E hoje, o que eu achei fantástico do Guia Lilás do CGU é que ele coloca um protocolo no final e ele deixa muito claro, amparar a vítima. Se necessário, retire a potencial vítima do mesmo departamento, coloque com outro gestor ou gestora, ou deixe essa pessoa de licença pelo período em que a investigação ocorrer. Enfim, eu achei fantástico, né? Porque a gente evolui um pouco, dando esse amparo que é tão importante. Né? E aí eu queria jogar. Eu vi que a Amandinha lá ergueu a mão. Amanda, faz o seu comentário, mas eu quero passar a bola aqui para o Alex comentar isso. Certo. Eu sofri assédio diretamente da minha chefe de compliance. Imagine, a pessoa que trata de um canal de denúncia assediadora. Sim, realmente. Eu tive que acionar o RH, porque a pessoa que trata do canal de denúncia foi uma pessoa que me assediou. Então, eu não podia chegar nela, né, e fazer qualquer tipo de denúncia. E aí eu fui no RH, chamei a pessoa responsável pelo desenvolvimento de pessoas e passei tudo o que tinha acontecido. E aí foi chamada a gerente, a coordenadora, sentamos numa mesa todo mundo junto, alinhamos, né? Subiu para a diretoria, não ficou só ali, não ficou só ali naquele lugar, a diretoria ficou ciente do que aconteceu. Essa coordenadora, ela está tomando treinamento, né, para poder melhorar a liderança. Então, na verdade, tem empresas que têm cuidado, de fato, sabe, com o colaborador. E aí eu estou contando uma história que eu realmente passei. E quando a Gisela fala que paquera é assédio, quando você diz não, é um assédio. Se você me paquerou e eu estou dizendo para você eu não quero, é um assédio, né? Independente do antes ter dito sim e depois ter dito não, é um assédio, né? E a gente não está fora disso, né? Isso aconteceu agora no Big Brother, ficou aí e ficou impune, né? Ficou uma coisa impune. Eles simplesmente foram colocados para fora do Big Brother e acabou. A mexicana foi embora para o país dela e ficou por isso mesmo, né?
O Brasil tem essa facilidade, né, em relação à masculinidade, né? Homem pode tudo, homem está sempre, né? Pode tudo até a Lei Maria da Penha, né, gente? A gente também não pode esquecer da Lei da Maria da Penha. Mas mulher está muito mais propícia, né, a sofrer assédio. E hoje, no mundo corporativo, é muito mais duro, né? Porque tem muita gente enraizada, né? De comportamentos enraizados. E para você criar uma cultura, né? Uma cultura em que você veja o colaborador, veja o seu, enfim, tanto vertical ou horizontal, e você veja com respeito, com cuidado e com o que o Vinícius falou, né? Amparo é extremamente importante, né? É extremamente importante que as empresas entendam essa cultura de amparar os seus colaboradores, né? Na minha empresa, a gente tem mentoria de saúde mental, a gente tem palestra de saúde mental, a gente tem parcerias com clínicas, né, que fazem atendimento psicológico, enfim, a gente tem um know-how ali de oportunidades de se cuidar, né, de tratar mentalmente e de ser tratado de forma respeitosa e que as coisas são realmente tratadas de forma correta, né? Não morre ali só no, poxa, eu fui assediado, o que é que eu faço? Continuo com isso, minha saúde mental acaba, eu continuo sendo assediado o tempo todo, para quem eu vou passar, para quem eu vou dizer, eu não posso, se eu for falar da minha chefe, eu posso ser mandado embora. Tem todo um histórico, né, de pensamento naquele momento. Poxa, estou sendo assediada. Poxa, se eu não ceder aquele assédio, eu posso ser mandado embora. Se eu não ceder aquele assédio, eu não vou ter uma promoção. Se eu não ceder aquele assédio, eu não vou ser respeitada, sabe? Enfim, você já não está sendo respeitada mesmo, você está sofrendo assédio. Você realmente não está sendo respeitada. Então, eu acho fundamental que as empresas tenham essa cultura. E foi muito importante falar que eu acho que nas escolas precisam ser realmente ensinadas para as crianças crescerem homens respeitosos, homens que sabem respeitar diversidade, que sabem respeitar quando o não é não, sabe? Porque quando se é adolescente, a gente acha que, aquelas brincadeirinhas de passar a mão na bunda, passar a mão no cabelo, faz isso, faz aquilo. Eu acho que tem que ser uma coisa ensinada desde a escola mesmo, para que cresçam homens respeitosos, assim como mulheres respeitosas também, que sabem respeitar uns aos outros. Eu acho fundamental. E agradeço pela minha participação. É muito bom, Amanda. Você fez uma excelente adição, trazendo um caso real, né? E também o pensamento que passa na cabeça da pessoa assediada para ela não denunciar e para ela simplesmente aceitar a situação, né? E realmente isso acontece muito, muito mesmo. Mas, Alex, fala pra gente aí qual que é a sua visão também, por favor. Então, Vinícius, você estava falando de amparo à vítima, né? Eu acho, aí eu vou dar minha opinião baseada na minha experiência, principalmente corporativa, tá? Eu acho que os casos de assédio, aliás, eu acho não, tenho certeza, os casos de assédio, tanto o moral quanto o sexual, precisam ter o apoio da área de recursos humanos. Eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto, tá? Tanto para a área de compliance ou para a área de investigação, porque tem empresas que a área de investigação está separada, né? Então, eu acho que nesse momento, quando a empresa recebe uma denúncia de um assédio, na minha visão... Democratizando, faça parte da nossa comunidade e embarque no ecossistema que mais cresce no Brasil. E também para auxiliar, para verificar a veracidade da denúncia, se ela é correta, e ajudar nas questões mais psicológicas relacionadas ao impacto que gera na pessoa e acaba gerando também na organização, né? Porque aquela pessoa, muito dificilmente, ela guarda só para ela aquilo ali. Tá? Normalmente, ela vai conversar com alguém da equipe, tá? A não ser o sexual. O sexual, eu acredito que seja um pouco mais delicado, e aí, normalmente, a pessoa acaba guardando, acaba não falando para ninguém, até dependendo da situação.
Mas o assédio moral, ela acaba conversando, então acaba criando um clima tóxico, se não no time que ela participa, como na própria organização como um todo. E começam a pipocar mais casos de assédio, caso eles não sejam contidos no momento exato, e se a vítima não for amparada, assim como o RH, e eu volto a falar do RH, e na minha visão, pela minha experiência que eu tenho, eu senti muita falta, em algumas situações que eu passei, de ter pessoas mais treinadas em relação ao tema de assédio, treinadas tecnicamente mesmo, dentro dos RHs, tá? Dentro dos RHs. O amparo à vítima, que a Amanda falou, eu acho super importante, e eu passei por empresas que tinham esse. Realmente, disponibilizavam um psicólogo, uma clínica, para a pessoa fazer algum tipo de tratamento, ter uma conversa, etc., com profissionais, né, da área. Mas, independente disso, eu acho que tem que ter pessoas dentro do RH da empresa preparadas para lidar com esse assunto e trabalhar em conjunto com a área de compliance ou com a área de investigação durante todo o processo de investigação do assédio, tá? Tanto para a vítima quanto para ajudar a verificar também se é verídico, porque já passei por situações de denúncias falsas relacionadas a assédio, tá? E que acabou culminando numa situação de que a pessoa que estava sendo acusada do assédio moral acabou sendo assediada. Ela acabou sofrendo as consequências de um assédio pelo processo investigativo dela ser a pessoa acusada do assédio. Ela passou a ser a vítima. Ela passou a ter burnout depois, ela sofreu de depressão, porque acabou que o processo não foi conduzido como deveria, expôs essa pessoa dentro da organização, e no final das contas, ela não tinha culpa. Ela não estava cometendo assédio. Entendeu? Foi uma questão interna lá de vingança, de o que seja, dentro da organização. Então, por isso que eu acho que tem que ter muito o acompanhamento do RH para conseguir ter a sensibilidade de identificar todos esses tipos de situação que eu pontuei agora. Tá? Então, coloco que dentro das corporações, os temas de assédio, eles devem ser tratados em conjunto com a área de recursos humanos. Eu acho isso muito importante. Não sei, Vinícius, aí também, na experiência que você tem, e outras pessoas aqui também, como compliance, em investigações de assédio, se tem essa mesma visão que eu, mas eu acho muito importante ter o RH do teu lado, auxiliando você, porque eu pelo menos, eu sou formado em administração, então eu não sou nem formado em direito nem em psicologia. Então, o conhecimento que eu tenho de assédio moral e assédio sexual é por estudo e etc. Não é um conhecimento científico como um psicólogo tem, né? Do assédio em si, das consequências mais psicológicas. Eu acho que precisa desse apoio. A área de compliance, a área de investigação, eu acho muito importante ter esse apoio do RH nesse momento. Fantástico. Posso só completar uma coisa, Vini? Vai lá, Carlos, fica à vontade. Só um pontinho do que o Alexandre falou sobre a vingança, mas acho que também outro ponto que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, é a linha tênue entre a cobrança do gestor, que é uma cobrança normal do dia a dia, que às vezes a pessoa pode achar que foi assediada, mas na verdade ela não foi. Eu já passei por casos como esse. Então, acho que tem esses dois lados da moeda, né? O assédio em si, a denúncia falsa, mas também o cara achar que foi simplesmente assediado porque o cara cobrou um relatório que estava atrasado faz 2 dias. Fantástico. Eu acho que a Bruna levantou a mão. Bruna, fica à vontade para falar também. Assim, só queria complementar o que o Alexandre falou, ele foi perfeito na colocação, eu sou muito da visão dele também, eu acho que a participação do time de pessoas, do time de RH, é totalmente, assim, é muito importante, né? Eu, quando comecei nessa nova empresa que eu trabalho hoje, a minha primeira ação foi como vamos trabalhar em relação a investigações internas, né? A primeira atitude foi, vamos treinar o nosso time de pessoas para que eles possam nos auxiliar nessas investigações. Porque nesses casos, a gente precisa muito ter o nosso time de pessoas trabalhando em conjunto, né? Eles estão lá em campo, eles conhecem, eles estão mais próximos das pessoas, e eu acho que foi muito importante essa interação de treiná-los, de saber, ensinar para eles como que conduz o processo, como que eles vão reportar para o time de compliance, como que eles vão lidar com essas pessoas, e é o que vocês falaram, como que a gente vai lidar com essa vítima, né? Então, é muito importante essa interação, mas com o que o Alexandre falou, saber conduzir. Então,
uma pessoa da RH que esteja realmente preparada, um time de BPs, de business partner, que estejam realmente preparados para conduzir essas investigações, né? E o que o Alexandre falou também, já tive casos, né, da pessoa realizar uma denúncia sobre assédio e aquilo não era pertinente, né? Que aí é o que se comprova ainda mais a necessidade de uma investigação e das pessoas saberem realmente conduzir esse processo. Fantástico, Bruna. Eu queria jogar aqui agora na mesa o caso do Cuca, que é o que, inclusive, gerou a existência dessa live, tá, pessoal? Só contextualizando, houve um incidente há 40 anos atrás, se eu não me engano, em um país da Europa, em que ele, junto com outras pessoas, teria estuprado uma menina de 13 anos, né? E aí ele voltou para o Brasil e não cumpriu a sentença, não teve punição com relação ao fato. Pelas minhas lembranças, pessoal, posso estar enganado, eu soube dessa situação do Cuca junto com o caso do Daniel Alves, porque aí começaram a puxar capivara de outros jogadores e aí saiu na mídia lá que o Cuca teria tido esse episódio. Então, pelas minhas lembranças, foi a primeira vez que eu soube desse incidente dele lá há muito tempo atrás. Ele foi contratado pelo time do Corinthians para ser técnico e houve toda uma repercussão na mídia. Deixa eu aceitar aqui uma pessoa. Houve toda uma repercussão e tudo mais. E ontem, se eu não me engano, ontem ou anteontem, a direção do time decidiu demiti-lo por causa desse evento. E aí, jogando aí só mais uma pitada, né? A área de compliance do Corinthians funcionou. Eles identificaram, falaram, olha, o risco é muito alto, não recomendamos a contratação desse técnico. Mas os tomadores de decisão assumiram o risco. E anteontem eles voltaram atrás. Eu vou jogar, nem vou fazer pergunta, gente. Eu vou jogar aqui na mesa. Fiquem à vontade para falar, opinar, dizerem o que vocês acham. E vamos lá, fiquem à vontade. É um risco reputacional. Ali foi uma questão de jogo de imagem, né? O quanto isso pode ter acontecido há 40 anos atrás, sabe? Mas aconteceu. E a reputação do Corinthians estava em jogo também, né? Se compliance não atuasse, né? Diante do entendimento do risco e trazer o risco e a diretoria do Corinthians não conseguisse identificar que reputacionalmente seria um prejuízo muito grande, realmente o papel de compliance foi feito. E graças a Deus que foi feito, né? Em muitos lugares não acontece, em muitos lugares isso é muito abafado, isso é muito... O risco, você prefere correr o risco. E pela primeira vez a gente viu que compliance foi efetivo e realmente a questão reputacional para muitas empresas ainda é muito importante. Vini, você não quis fazer pergunta, mas eu queria jogar uma pimenta na discussão. A lei brasileira, eu não sou advogado também, mas a gente sabe que todo preso tem direito à ressocialização. E eu não estou dizendo que eu concordo com a contratação do Cuca, por quê? Porque ele não pagou pelo crime que ele cometeu. Esse é o fato. Mas trazendo aqui para a discussão, e aí estou super aberto a todas as opiniões. O que teria acontecido se o Cuca, em vez de, durante todo esse tempo, negar, se chamar de inocente, hoje, depois de 40 anos, chegasse e falasse, olha, eu cometi um erro quando eu tinha 20 e poucos anos, peço desculpas para a moça, peço desculpas para todo mundo, vou cumprir uma pena, vou pagar, não sei, vou ajudar uma ONG que protege mulheres vítimas de assédio, vítimas de estupro. Estaria ele não corrigindo, mas ao menos pagando parcialmente a culpa e voltando a ser ressocializado? Alguém consegue me dizer isso? Então, Carlos, eu sou advogada, tá? Eu sou advogada. Infelizmente, a gente tem, quando a gente fala de lei, né, a gente tem dois aspectos. A gente tem um aspecto do dano e tem aspecto da imagem.
Então, nesse caso, infelizmente, a imagem do Corinthians, para mim, por mais que tenha tido um compliance excelente, o fato de ter contratado sabendo do risco, para mim, eu sou corintiana, tá? Ó, sou corintiana roxa. Para mim, a imagem ficou feio, né? Ficou manchada a imagem do Corinthians de ter bancado essa contratação. Se por acaso, porventura, o Cuca, ele tivesse pedido desculpas, reconhecido, a imagem dele, vamos pensar de imagem, tá? A imagem dele estaria muito melhor. É isso que esse é o meu ponto. Eu acho que... Então, e aí a gente, eu estou falando do ponto de vista jurídico, mas eu estou falando também do ponto de vista geral. A imagem dele seria melhor. Então, o discurso seria diferente, né? Ele teria um discurso, né? Porque até agora foi o que você falou. Ele não falou absolutamente nada. Isso é feio. Horrível. De repente, reconhecer o erro melhora a imagem dele. Então, do ponto de vista jurídico, é melhor, claro que é. Né? Porque a gente está falando de sociedade, a gente está falando de uma sociedade machista, de um Corinthians que passou a mão na cabeça de uma pessoa que tem essa mancha e que não se manifestou. Hoje ele pode pedir desculpas, né? Amanhã ele pode pedir desculpas, qualquer dia, e vai melhorar. Eu entendo que sim. Só fazer uma contribuição aí, Gi. Desculpa, Alexandre, vi que você estava de mão levantada, perdão, mas eu prometo ser breve. Falei que nós duas estamos erradas. Eu e a Gisela, a gente fala bastante, a gente precisa dar voz para os meninos também. Mas a torcida do Corinthians tem uma questão da torcida feminina muito forte, né? A hashtag Respeita as Minas. Então, isso foi uma questão que deu muita repercussão, né? E isso é como você falou. Meu pai ontem chegou para mim e perguntou: Bruna, por que só agora? Por que só o Corinthians? Né? Eu falei, pai, não foi só o Corinthians. Né? A gente tem que entender que há 20 anos atrás a gente não tinha todo acesso a essa informação, né? A gente não sabia disso. Você não sabia? Eu não sabia mesmo. Fiquei sabendo agora pela internet. Falei, pois é, você respondeu a sua pergunta. Né? Exatamente isso. Você ficou sabendo agora pela internet. Né? Então, isso foi uma discussão ontem na mesa do almoço também com o meu chefe, dessa pimentinha que o Carlos colocou aí da questão da ressocialização. Né? Muito se fala hoje, né? Poxa, a nossa legislação penal ela é muito fraca, ela é muito branda, né? Enfim, é só uma contribuição que eu queria dar. E agora vamos dar voz para os meninos, Alexandre, por favor. Não, eu não sou corintiano, tá? Eu sou, mas eu vou fazer uma ponderaçãozinha aí, não uma defesa institucional para o time que eu não torço, tá? Gisela, eu dei uma olhada mais a fundo no caso, tá? E assim, eu vou dizer o que eu vou um compilado, eu ouvi vários jornalistas falando, o que eu entendi que aconteceu, tá? Com o Corinthians. E com todos os outros clubes que ele trabalhou antes. Ele trabalhou em vários clubes, Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense, vários clubes ele trabalhou. Inclusive trabalhou na própria Sport TV como jornalista. O que eu entendi foi o seguinte, que até o momento, até o Corinthians falar, eu vou contratar o Cuca, a maioria dos jornalistas, da imprensa como um todo e do público acreditava na versão do Cuca. E qual era a versão do Cuca? Eu não fiz nada. Ponto. A menina não me reconheceu quando teve, né? Eu estava preso, a menina não me reconheceu como sendo um dos estupradores. Até então era isso. Só que, o que aconteceu? Após o Corinthians fechar a contratação do Cuca, teve um fato novo. Qual foi o fato novo? O advogado da vítima se pronunciou. E até então ele não tinha se pronunciado. Teve um repórter que foi até a Suíça, entrevistou ele, e ele falou, não, é mentira o que o Cuca está falando. Não é verdade. Tanto não é verdade, quanto que porque acharam sêmen, amostra de sêmen, no corpo da menina, e isso está no processo. Aí acabou tudo, aí pronto. Então, assim, Gisela, o que eu acho, aí eu estou dando minha visão de fora, o que eu acho, tá? Que no momento que o Corinthians tomou a decisão, foi baseado no que tinha até aquele momento de informação. Eu li até... processo, Alexandre. Oi? Se está no processo... Não, mas ninguém sabia disso antes, entendeu?
Então, mas existe essa possibilidade, né? A gente tem a palavra e a gente tem um processo. Não sei se... tanto que o compliance, ele tinha identificado antes, né? O jurídico do... o que eu li não foi nem compliance, eu li assim, o jurídico do Corinthians pontuou que existia esse problema. E todo mundo... assim, eu sou aficionado de futebol, tá? Então, assim, o Cuca, ele foi técnico do meu time, eu torço Fluminense, em 2009. Então, desde 2009 que eu sabia desse problema que ele tinha, tá? Com o caso do Robinho, o negócio começou a aparecer mais, e com o caso do Daniel Alves, mais ainda. Mas, assim, existia essa dúvida. O Cuca diz que não foi nada, há 30 anos ele fala que ele não fez nada, ninguém nunca falou nada ao contrário disso, e mais agora falou. Agora o advogado da vítima falou que não, que é mentira, que tem prova de sêmen, que de fato ele participou do crime, né? E que ele é, de fato, um criminoso. Aí eu acho que a partir desse momento mudou um pouco, na minha visão, mudou um pouco a visão que o Corinthians teve. Falou assim, não, realmente a gente não pode manter um criminoso aqui dentro. E, além disso, tem toda essa questão que a Bruna falou, né? O Corinthians é um clube que tem uma participação feminina. Isso, nos artigos que eu li sobre o caso, fala bastante isso. Que ele tem uma participação ativa das mulheres da torcida. O time feminino do Corinthians é o melhor time, um dos melhores do mundo, eu acho, não sei, de time de futebol, ganha tudo que é campeonato, Libertadores, ganha tudo. Então, assim, tem essa questão feminina muito forte na torcida, e a torcida não iria aceitar isso de forma alguma. E aí, agora eu passei a mão, agora eu vou tirar a mão da cabeça do Corinthians. Eu acho que faltou o Corinthians olhar a sua cultura organizacional. A sua cultura organizacional, desde a época lá do Sócrates, eu falo que eu entendo porque eu gosto muito de futebol, da democracia corintiana, né, já tem esse viés há muito tempo. Eu que não sou corintiano sei disso, imagina eles que estão vivendo lá dentro, né? Então eu acho que faltou um pouco eles olharem para dentro de casa e falar, bem, mesmo que a gente esteja na dúvida, a nossa cultura não vai permitir isso. Então eu acho que aí eu trago para o mundo corporativo. Tá? Aí eu vou passar por uma experiência que eu passei, que é a questão de vamos admitir um ex-criminoso ou não, que pagou pela sua pena. Eu passei por essa situação já. De eu receber um telefonema de um diretor comercial, eu me lembro perfeitamente, era uma sexta-feira, 8 horas da noite, eu já estava tomando minha cerveja até. Ele falou, Alexandre, tem uma situação aqui delicada. Eu tenho um terceiro, ele é um excelente profissional, ele era de uma consultoria, saiu da consultoria, passou a ser nosso terceirizado, acabou o contrato dele de terceiro e eu queria muito contratar essa pessoa, mas ele não foi aprovado no background check da tua área de compliance. Só que a gente não abre qual é o problema, obviamente, por questões de LGPD também, né? É dado sensível, né? Então, assim, eu não sei o que houve. Ele falou, Alexandre, eu não sei o que houve, mas ele é um rapaz brilhante, tá? Não vejo desvio de caráter nele. Eu queria que você me ajudasse, porque eu queria muito contratar ele. Eu acho que ele vai ser um excelente ganho para a empresa. E aí eu fui ver o que era. O que era? Há 15 anos atrás, o rapaz tinha sido condenado pela Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Estava lá no background check que a gente fez, estava lá registrado. E eu, entendendo a cultura da empresa que eu trabalhava, aí eu não estou colocando o Alexandre Pessoa, Alexandre Compliance Officer na ocasião. Entendendo a cultura da empresa, eu imediatamente, depois que eu soube, eu falei, cara, sinto muito, mas a empresa não vai aceitar pessoas que cometeram alguns determinados tipos de crime, não vai admiti-las mais na organização. Ele não gostou, tá? Ele falou que a pessoa tem que ter uma segunda chance e que essa questão, até de direitos humanos mesmo, que é um tema muito polêmico, mas que tem que ser colocado na mesa e discutido. Até eu anotei isso aqui quando o Vinícius falou que eu ia participar, que é o quê? As empresas, as áreas de compliance, as empresas junto com seus RHs, elas têm ou podem ou têm que admitir ex-criminosos que pagaram pelos seus crimes já, ou não. Entendeu? É uma questão muito polêmica, né? Eu não sei como a experiência de vocês trata esse tipo de situação. Eu sei que às vezes são situações que não podem nem ser externadas para fora, mas é uma situação bem delicada e que às vezes o compliance officer se coloca numa saia muito justa. Porque às vezes ele tem sua opinião própria de falar, cara, eu acho que esse cara merece uma segunda chance. Ele tem que ser a grande oportunidade que ele tem na vida
de ser reincluído na sociedade e seguir sua vida normal. Ele pagou pelo seu crime. Mas, ao mesmo tempo, tem a cultura da empresa, tem as políticas, o código, etc., que tem que ser tão respeitado quanto a minha posição como compliance de achar que todo mundo mereça uma segunda chance, por exemplo, entendeu? E eu vou antes de jogar uma pimenta nisso tudo, pessoal, vou falar minha opinião sobre o caso Cuca e na minha visão, tá, gente? Por que isso agora? Por que só hoje? Eu acredito muito que é porque hoje o indivíduo ele tem poder para se expressar, para se comunicar. E as redes sociais, apesar de ter todo um contexto de uso negativo, eu acho que o uso positivo da rede social é que, o Alexandre, o Vinícius, a Bruna, a Gisela, o Carlos e todo mundo que está aqui tem a capacidade de se expressar e de compartilhar aquilo que acredita. E isso viraliza. Não é porque os gestores do Corinthians são bonzinhos, né? Eles perceberam que tinha todo um apelo nacional da população e dos seus torcedores indicando que não queriam aquilo. Eu ouvi corintiano falando, cara, isso daqui não é o Corinthians, não é o time pelo qual eu sou apaixonado, né? Tem patrocinador também no pé, cara, mas assim, patrocinador, você tem esse hoje, encontra outro amanhã, mas torcedor é o cara que te gera toda a receita, né? A razão de existir do clube. Então, eu acho que o grande ponto aqui hoje nós, como sociedade, como seres humanos, temos um poder muito grande para gerar mudanças. E aí eu quero trazer um ponto. Nos últimos 2 anos, 2 anos, a gente vê um avanço regulatório, né? Exigindo que organizações se posicionem e criem os seus programas de combate ao assédio, né? A gente tem a lei, agora me ajuda aí, Gi, 14.457 de 2022, que versa sobre a lei Emprega Mais Mulheres. Gente, eu tô me sentindo o máximo agora, porque eu sou ruim de número, vocês não têm ideia. Eu fiquei com medo agora de falar o número da lei errado. É isso aí. Tem essa lei. Se eu não me engano, vigente a partir de março, de 20 aí. de março de 2023, essa partezinha. Exatamente. Sobre um novo posicionamento das empresas, né? A gente sabe que as empresas... Na realidade, não é novo posicionamento, é cobrança. Isso. Eu falei para você, a cobrança. Tem razão. E, assim, as grandes empresas todas já tinham, né? Um canal de denúncia, um programa de treinamento, investigação, tratamento das situações, fazendo todo o processo preventivo. Mas o legal dessa lei é que ela falou o seguinte, olha, toda empresa que tiver CIPA, né, está obrigada. Então, aumentou o escopo, né, do combate ao assédio absurdamente. Que vocês acham? Vocês acham que essa lei ela é um rompedor de barreiras? É algo que vai trazer uma transformação gigantesca para a nossa sociedade, para as empresas? O que vocês acham, assim, do presente, né, do hoje? Como que vocês estão vendo? A lei está pegando mesmo? Está tendo avanço? E pensando no futuro? Eu preciso começar falando. Fica à porque vontade. Não, eu juro que eu não vou falar muito, tá? Porque é uma coisa que até, Vinícius, que a gente tinha falado antes, que é uma coisa que é importante deixar claro, tá? Porque a lei, ela fala, as empresas que têm assédio, que têm CIPA, não é assim a CIPA, tá? Não adianta a empresa terceirizar. Então, é falar sobre. Então, não é a lei da CIPA, não é a lei da mulher, é a lei do assédio. É uma coisa que as empresas têm que colocar em prática. E quando a gente fala, desde o ano passado, foi o que eu falei, faz 2 anos mais ou menos, que eu falo sobre assédio, eu falo sobre discriminação, enfim. E é interessante, até respondendo para você, Vini, que as empresas estão falando sobre. Só que tem empresas que viram para mim e falaram assim, eu vou fazer colocar no mural um panfletinho sobre isso, e não é. Quando a gente falar sobre, é muito mais do que isso. É até mudar esse DNA. Quando a gente falou do Corinthians, é mudar esse DNA. É explicar o que é assédio, combater o assédio, ter esse canal de denúncias anônimo, né?
tem uma entrevista de desligamento. Eu tive empresas multinacionais, tá? Que viraram para mim, não, nunca tive caso de assédio. Mas, uma vez, uma pessoa que ela pediu demissão falou que tinha sido assediada. Eu falei, então você teve caso de assédio. Né? Então, é todo um contexto. Então, a gente tem que ver no ambiente de trabalho como está esse ambiente, como estão as pessoas, e quando as pessoas saem também. Por que ela está saindo? Né? Então, tem que ter, sim, uma política, tem que ter, sim, uma investigação, tem que saber, sim, tratar sobre, como vocês falaram, porque tem que investigar, gente, tem que investigar. Uma outra empresa, recentemente, tá? Virou para mim e falou assim, eu tive um caso de assédio sexual e essa pessoa falou para o chefe e o chefe falou, não, é normal, ele paquera todo mundo. E só teve uma investigação quando foi direto para o RH, ou seja, conversou com o gestor falou, é normal, e aí foi para o RH acionou a presidência, e só teve alguma coisa quando a presidência me ligou. Então, um RH consciente, um jurídico consciente e uma resolução, porque nesse caso eu virei para ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer investigação. Falei assim, mas ele mandava as coisas e apagava. Então, vamos acreditar nela, tá? Vamos acreditar nela. O que a gente pode fazer com esse gestor? Vamos trocar ele de lugar. Não tenho como. Então, vamos fazer o seguinte, vamos treinar para poder mudar esse gestor, né? Então, a empresa tem que fazer alguma coisa. E até aplicar justa causa. As empresas, Vini, têm aplicado a justa causa sim, tá? Eu tenho muitos casos. Muitos casos. Foi o que eu falei para você, eu sou advogada, eu atualmente trabalho na parte de consultoria, mas eu faço alguns casos de contencioso dentro do escritório que eu trabalho. E existem, sim, casos de aplicação de justa causa por assédio na consultoria. E essa pessoa entra com a ação falando que ela não assediou. E aí é uma questão de prova, tá? Então, só para finalizar, prova. Não, muito bom, Gi. Dos últimos 5 anos, eu diria que todos os casos em que a gente evidenciou uma situação de assédio, o nosso cliente tomou a decisão de demitir por justa causa. Mas agora é uma pitada, assim, de uma sagacidade, gente. Infelizmente, um dos casos que eu investiguei, obviamente não posso falar que é o cliente, mas como envolvia um alto executivo, um VP, aí não me embrulhou o estômago, para ser bem sincero e honesto. Pediram investigação, nós investigamos, identificamos os fatos, entrevistamos a equipe, foi validada a situação de assédio, mas na hora de tomar decisão, ela foi postergada, e o resultado do trabalho morreu dentro de uma gaveta. É uma pena, eu fiquei bastante chateado, para ser bem sincero. E eu quero acreditar que essa é uma exceção. Né? Foi a primeira vez, e espero que seja a única, que isso aconteceu na minha carreira. Mas espero que realmente seja uma exceção, gente. Mas eu quis trazer esse caso para mostrar uma verdade. Né? É o que sempre se fala, né, nas palestras e aulas, que o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, e que o compliance é lindo, maravilhoso, que as empresas abraçam e tudo mais. Só que assim, na prática, pessoal, eu tive esse desgosto, esse desprazer de viver isso na minha carreira. E eu queria ouvir de vocês, assim. E o Alex já levantou a mão, eu só quis trazer essa minha experiência, mas eu também queria que vocês me dissessem, assim, com relação a essa lei, eu acredito muito nela, viu, Gi? De verdade, eu acho que é um divisor de águas. Com unhas e dentes, assim. Se alguém quiser Concordo. brigar... Se alguém mas quiser... não manda na pracinha essa bucha, é da empresa. É isso aí. Não, eu concordo com você, até porque, com todo o respeito... Arrasou na colocação, Gi. Arrasou. É da empresa, é isso. É isso aí, da empresa, gente. Bom, Alex, fala aí então, vai lá.
Não, é só um complemento ao que você falou. Falando da lei, eu acho super importante, eu acho que vai ser um divisor de águas, sim. E essa sacada que tiveram de incluir empresas que estão sujeitas a CIPA, eu acho, bem, aí é uma visão minha, eu não sou advogado, mas foi uma visão minha, porque eu já trabalhei em muita empresa que tinha CIPA. E as empresas que eu trabalhei que tinham CIPA eram empresas de mão de obra intensiva. Estaleiro, por exemplo, né, tinha CIPA, indústrias grandes, indústria pesada, tinha CIPA, que tem muita gente. Então, eu acho que essa sacada foi muito bom, porque aí eu acho que, se não pega a maioria das empresas, mas pelo menos aquelas que têm uma quantidade... Todas. CIPA é todas as empresas. Empresa que tem empregado. Empresa que tem Todas empregado. que tem empregado, né? E tem empregado. E aí a quantidade de membros CIPA depende do nível da empresa, enfim. Mas só para... É que eu ia pegar o gancho dizendo que iria abranger principalmente essas empresas que têm uma quantidade muito grande de funcionários, né? Que precisam de mão de obra intensiva, né? Em relação à lei. Agora, em relação ao que você falou, Vinícius, até quando a gente tocou no assunto lá no grupo, sobre que originou esse nosso bate-papo aqui, eu coloquei essa questão lá. Até que ponto que as empresas são éticas quando a decisão relacionada a um dilema vai comprometer a sua receita ou vai comprometer uma pessoa que seja da alta administração ou do board ou do que seja. Então, eu acho que a grande prova que as empresas têm para dizer que realmente tem um compliance efetivo não é no dia a dia normal, nos treinamentos, nas comunicações, é quando ela precisa tomar a decisão, como exemplo que você deu, né, de ter que demitir, de repente, por justa causa, um VP por ele ter cometido um assédio sexual, que seja, por exemplo. Aí eu acho que a empresa... Aí a situação coloca em prova o compliance da empresa, se de fato ele é efetivo ou não. A minha visão como profissional de compliance é isso. É quando acontece esse tipo de situação. Quando eu levava esse tipo de situação para o comitê ou para o board, falava, ou para o comitê de ética, né? Pessoal, temos essa situação aqui, é um dilema muito grande. E aí, o que a gente faz? Ali coloca à prova a efetividade, na minha visão, né, do programa de integridade da organização. Eu, enquanto compliance, na empresa que eu trabalhei anteriormente, eu reportava diretamente ao CEO. E um dia ele me fez a seguinte pergunta: se eu fizer qualquer coisa de errado, para quem você vai apontar? Para quem você vai direcionar? E eu não tinha o que responder. Ele era o CEO, eu lidava direto com ele, ele era a única pessoa que vinha acima de mim. Nessa situação, como é que a gente age? Né? Como é que a gente faz? Como a gente se submete a isso? Um tipo de pergunta que você não sabe o que responder. Amanda, eu posso dar a resposta? Pode. Zero corporativa? Zero visão de empresa? Zero. Zero? Posso? Vai. Existem agentes externos em que você pode fazer o reporte. Por exemplo, uma situação de assédio moral, Ministério Público do Trabalho, um sindicato. Assédio sexual, o mesmo caminho e, inclusive, procurar um bom advogado da sua confiança e ir em busca de uma delegacia para abrir um inquérito policial, porque é crime. Caso de corrupção, você pode buscar o Ministério Público também para fazer a comunicação de que essa empresa, infelizmente, não está sendo íntegra. Então, assim, é aí que eu acho que é a grande charada, gente. Por que não falar isso para os profissionais? Por que não falar isso para a população? Qual que é o medo? Por que não dar informação completa? Por que a gente sempre fala, procure a área de compliance ou procure o canal de denúncias que vai resolver? Tá bom, tem que resolver. Se resolve, não precisa procurar um agente externo. Mas se não está resolvendo, se só está no papel, procura fora. Tá? Não existe limite. O limite não está no CEO da empresa. Minha visão, tá, gente? Zero corporativa, mas essa é a verdade dos fatos. Certíssimo, tá certíssimo. Mas, engraçado, ele nunca me assediou, até porque eu tinha uma postura muito, muito firme, mas assediava outros funcionários. Só que ninguém tinha coragem. Eu cuidava também do canal de denúncia,
E ninguém tinha coragem de falar nada. As pessoas simplesmente se desligavam. Ô, Amandinha, Saía então da assim, ó, empresa. fica um aprendizado para nós. Se dentro, vou dar um exemplo, tá? Se dentro do treinamento que a gente, vamos pensar nessa sua empresa, se dentro do treinamento fala que se a empresa não resolver o problema, essa pessoa pode procurar o Ministério Público do Trabalho, o sindicato e tudo mais, esse CEO ficaria com um cagaço de falar assim, puta, meu, se sai para fora eu tô ferrado. Pois Aí ele vai é. mudar o comportamento dele, entendeu? Então, assim, é uma provocação que eu faço que nós devemos dar essa informação sim para os nossos colaboradores, para que aumente a preocupação dos caras que estão assediando, estão querendo fazer falcatrua, para que eles saibam que não vai ficar restrito ao canal de denúncias da Vai empresa, além. vai Isso. além, tá? Então essa é a minha visão e é um modelo que eu acredito que pode fazer dar certo, tá? O que geralmente é comum é. Eu vim também de mercado e assédio dentro de mercado é a coisa mais comum do mundo. Só que as pessoas tratam de forma trabalhista. As pessoas não tratam, né, de Forma forma reputacional. reputacional. Uhum. A pessoa vai lá, é assediada, é desligada, aciona na justiça e aí diz que sofreu assédio, mas o, o diretor, quem seja que fez o que aconteceu, é tratado de forma apenas trabalhista. Né? Não existe o trabalho, de fato, de entender enquanto assediador e de ser penalizado por isso. Eu vou responder na Justiça do Trabalho. É isso que vai acontecer. Sabe? E essa lei, né, emprega mais mulheres, que não é só para mulheres, aí que está aí a parentalidade, né, trazendo o homem também para a jogada, né? O assédio não significa só para mulher, o assédio é para homem também, é vice-versa, está em todos os âmbitos. Então, a gente, quando fala assim, emprega mais mulheres, a gente pensa, nossa, é uma lei só para mulher. Não, não é. A lei está aí vindo, trazendo e mostrando que o homem também está no meio da jogada, né? Como a gente espera que seja. Então, na verdade, eu acho que isso precisa ser divulgado, né? Que precisa sair, precisa sair daquele mundo corporativo, do mundo de, não está funcionando o compliance, não está funcionando o RH, aciona outras formas, né? Aciona outras situações. Você vai sofrer retaliação de qualquer jeito, ou você pode dizer simplesmente, faça uma rescisão indireta. Pronto. Você não quer ficar? Faça uma rescisão indireta. Sabe uma coisa que eu descobri, Amanda? Eu não sou advogado, tá, gente? Então, pra mim foi uma super descoberta. Mas uma pessoa que sofre assédio sexual e que demonstra as evidências, abre inquérito policial, ela pode pedir demissão por justa causa da empresa. Sim, Ela, sim. ela Que demite é a empresa rescisão por justa causa. indireta. É que a gente chama de rescisão indireta. Gente, eu achei tão acabei de chamar. fantástico isso. Eu achei Você pode pedir maravilhoso. uma rescisão indireta. É Você... rescisão indireta. Eu vindo do jurídico também, Gisela, então... Pra mim é uma super novidade, pra vocês falar, pô, né? Pô, Vinícius. Não... Mas, gente, ó, o Carlos levantou a mão, a Bruna levantou a mão, gente, agora tá tudo. Eu não vou ficar mais falando quem fala, meu, gente, fica à vontade, vai, por favor. É coisa rápida para um próximo papo, tá? Porque a gente está falando muito de denúncia interna, mas eu passei por um caso pouco tempo atrás, na verdade. A gente estava numa reunião, chegou um canal de denúncia de uma funcionária que estava trabalhando de casa, estava presa no quarto porque o marido não deixava ela sair, questão de violência doméstica. Então a gente também tem que, como compliance, a gente tem que pensar não só os internos que estão envolvidos. A gente chamou a polícia chegou lá, invadiu a casa, prendeu o cara na hora e tirou a mulher de lá. Obviamente a gente cuidou, chamou psicólogo, mandou para um monte de coisa. Mas a gente discute muito o compliance interno, assédio interno, mas a gente tem que olhar que os nossos funcionários hoje em dia, principalmente muita gente que trabalha de casa, pode estar passando por N situações que cabe na nossa responsabilidade como compliance tomar cuidado disso também, tomar cuidado dessas pessoas. Então, acho que, Vini, você vai ter que marcar mais papos aqui para a gente discutir N coisas. Fantástico esse caso, cara. Fantástico. E que bom, né? Até vou clicar aqui na palminha. Cadê as palmas, gente? Olha a ignorância do Google Meets aparecendo aqui. Aê, muito bom. Ô, Bru, você ia falar alguma coisa?
Na verdade, eu ia complementar o que você falou do caso que você compartilhou. Eu senti na pele a sua frustração. Eu acho que eu também me sentiria muito frustrada, eu me coloco no papel de compliance, enfim, não preciso nem falar o quanto eu amo o que eu faço, né? Eu sou completamente apaixonada por essa área que eu quero seguir para minha vida. Enfim, eu respiro compliance, então eu senti na sua pele essa frustração. Isso dá muito para entender a questão da cultura organizacional da empresa, né? Eu, como compliance, eu falei, ó, tchau, não é minha cultura, não é meu papel, eu não faço parte de uma empresa que tem uma cultura assim, né? E eu sou muito polêmica na questão de assédio, eu acho que tem que ter uma política de tolerância zero, né? E só que para ter uma política de tolerância zero, você precisa disseminar informação, né? Não adianta você ter uma política falando sobre assédio que as pessoas não conhecem a política, né? Não conhecem qual é o conteúdo da informação que você escreveu lá. Compliance escreve, e não dissemina informação, tem que ter treinamento, né? Então, uma questão muito importante da lei, né, Emprega Mais Mulheres, que fala do CIPA-A, né, que agora é Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio, né? Então, é muito importante as pautas que essa lei fala, que é a questão de ter treinamentos. É obrigatório ter capacitação relacionada a assédio, né? É obrigatório ter um canal de denúncias, um meio que você relate casos de forma anônima. Por quê? Para a pessoa se sentir completamente confiante, tranquila de que nada vai acontecer com ela. Apesar de que precisa ter um treinamento também, isso é um outro papo, um outro assunto, de que a pessoa tem que saber sentir confiança no canal de denúncia da empresa, né? Não adianta ter um canal de denúncia lá e chegar uma denúncia por ano, é meio complicado, né? E o canal não funciona, né? Nem muito, nem pouco, tem que saber analisar ali. Então, eu também acredito muito nessa lei, eu acho muito, muito interessante as pautas, e eu acredito que muito mesmo que vai dar certo, viu? Só queria compartilhar essa ideia. Fantástico, pessoal. A conversa tá tão boa que eu já me perdi no tempo, mas eu queria, em respeito à nossa programação, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final a cada um de vocês, dizendo o porquê que vocês escolheram trabalhar com integridade, ética e compliance. E para quem está escutando a gente, uma mensagem de motivação, enfim, se tá valendo a pena trabalhar com isso, ou não, é melhor mudar, nem tenta, enfim, queria que vocês fizessem essa mensagem final. Deixando vocês livres aí para quem quiser falar primeiro. Chamada é melhor, Vinícius. Então vai você, Gi, tá vendo? Você teve a Tá. proatividade. Eu acho que teve um momento que eu falei que você estabelece limites. Quando a gente ouve essa frase, eu acho que é uma frase que é para a vida. Tá? Então, você estabelece limites na sua vida pessoal, você estabelece limites na sua vida profissional. Então, se a empresa que você trabalha tem uma cultura que você não está feliz, é óbvio que você tem que denunciar, tá? Se não fizerem o que você gostaria que fizessem, gente, vai procurar alguém que te ouça, uma empresa que tenha a ver com aquilo, com aquilo que você quer. Porque, senão, você acaba sofrendo, sabe? Sabe aquela questão assim, eu preciso trabalhar? Não existe isso. Eu acho que a gente tem que ser feliz. A gente está aqui no mundo, gente, a vida é muito curta, tá? A gente está aqui no mundo para ser feliz. E aí, vale a pena continuar trabalhando numa empresa que não me representa? Que não representa aquilo que eu quero? Sabe? Então, eu acho que a gente tem que repensar em tudo. E é isso. Então, para você, estabeleça seus limites e vai nela. Gi, vou pegar seu gancho, então, e também vou passar minha mensagem aqui falando um pouquinho sobre compliance, porque eu escolhi essa área, falando do que você acabou de falar sobre estar feliz, né? Eu sempre falo muito nos treinamentos que eu aplico, e eu faço aí a reflexão e falo para as pessoas, o que a gente faz no maior tempo da nossa vida, do nosso dia? A gente trabalha, certo? A gente quer passar o maior tempo da nossa vida insatisfeito? Não.
Então, eu me encontrei numa área que eu sou 100% satisfeita e eu sou 100% feliz. E eu gosto de convidar as pessoas a conhecer um pouquinho mais de compliance, porque a luta é extremamente apaixonante. Então, quem quiser conversar, quem quiser entender um pouquinho de compliance, de boas práticas, de conformidade, né, de lutar pelo que é certo, do que é bonito, do que é certo fazer, do que é correto, do que é ético, né, conversa comigo, conversa com o Carlos, conversa com o Alexandre, tá? Bate um papo com a gente. Quem quiser, eu tenho um Instagram que fala só de compliance, que é o Brunelli do Compliance. Eu também dissemino lá muita informação. Então, eu convido a todos a entender um pouquinho sobre compliance, que é sensacional. Contem comigo. Acho que fica até difícil falar depois das duas. Desculpa, Amanda, mas eu acho que quando o Vini pergunta por que a gente está em compliance, acho que todo mundo aqui está na mesma vibe, na mesma ideia, né? Acho que a gente quer o melhor para a gente, para o mundo, para a sociedade. E repito, eu tenho um molequinho de 14 anos, eu quero que ele seja um exemplo na escola, para os amigos, e a gente tem que passar isso para frente. É por isso que eu faço o que eu faço, e eu, como as meninas disseram, eu gosto do que eu faço. E assina embaixo, quando acho que foi a Gisela que disse, não está satisfeito que a empresa tomou um rumo errado, cai fora. Não vale a pena você seguir fazendo algo que te deixa desconfortável. Então, tem muita empresa fazendo coisa boa, muita empresa fazendo a coisa direito. E eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada, mas vocês têm meu contato, se precisar, me chama no LinkedIn e a gente conversa, assim, sobre tudo. Acho que vale a pena. Quero mais papos, Vini, mais. Vamos lá, gente. Falei a mesma coisa para ele. Eu caí de paraquedas em compliance, vindo do jurídico, né? Meu histórico todo, desde da formatura, foi jurídico. Compliance caiu para mim no colo, quando eu comecei a trabalhar com contratos, e ali eu tinha que fazer as aderências de LGPD, anticorrupção e tudo mais. Foi aí que eu comecei a gostar daquilo e me apaixonar por isso. Compliance é um trabalho árduo, todo mundo aqui sabe que é um trabalho árduo, mas se você não fizer com amor, não adianta, não vai para lugar nenhum. Você não passa credibilidade, você não passa respeito, se você não fizer um bom treinamento, você não dá visibilidade ao seu departamento, você não consegue construir culturas, né, em pessoas, que as pessoas comprem aquilo que você está falando, se você não falar de forma segura do que você está fazendo. Então, tipo, amar compliance, ser apaixonado por compliance é maravilhoso. E eu não vim só de compliance, aí eu vou dizer que eu vim de controles internos, LGPD, PLD, eu fiz tudo isso sozinha, num departamento sozinha, cuidando de tudo isso sozinha, fazendo todas as políticas sozinha. E aí, foi aí que eu me descobri, eu falei, cara, eu consigo, né? Eu comecei em contratos, fui para trabalhar numa instituição financeira que era um compliance, né? Para dar treinamento, para fazer as políticas, para ser controle. Pois é, equipe. Para fazer treinamento, para controles internos, gestão de risco, matriz de segregação de funções, enfim. E aí eu me vi fazendo tudo isso, eu falei, cara, isso é muito bom. E as pessoas comprando, as pessoas olhando para você e reconhecendo enquanto profissional o respeito que você passa, né? A leveza que você faz, né? Os treinamentos que você dá. E as pessoas acreditam e compram aquilo. Então, cara, quem trabalha com compliance é porque ama compliance. Sabe? Ama compliance, assim, de paixão. Eu agora estou no regulatório, confesso que não é dos melhores do mundo, assim, não é a minha paixão. Minha paixão é PLD, minha paixão é tá na bagunça, no movimento de tudo. Regulatório, você tem que passar o dia todo lendo norma, né, fazendo comunicado e tal. E eu gosto do frisson, eu gosto do treinamento, eu gosto do canal de denúncia, já participei de ouvidoria. Adrenalina. Isso, a adrenalina do... Né? Aí eu fui no canal de denúncia, eu fui na ouvidoria, eu passei por todas as vertentes possíveis e imagináveis dentro desse mundo que é compliance, né? E as demais vertentes. Então, tipo, cara, trabalhar com compliance, não ser apaixonado por compliance, não trabalhe com compliance. Fantástico. Essa é a verdade. Muito bom, Amandinha.
Fiquei por último aqui, né, Vinícius? Eu Ficou. vou tentar ser o mais breve possível, porque não tem mais o que falar, né? Já falaram tudo. Assim, eu vou passar assim, eu nunca não, mas eu acho que eu nunca conheci ninguém que trabalhe com compliance e que não seja apaixonado pela sua profissão. E a conclusão que eu chego de por que todo mundo que trabalha com compliance, na maioria, a grande maioria das vezes, ama aquilo que faz, é que todas essas pessoas, todos nós aqui, temos um propósito, né? O propósito, aí eu pego o gancho do que o Carlos falou, né? Eu acho que o propósito maior de todo mundo que trabalha com compliance é tornar a sociedade melhor para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações, para nós também, né? Com um mundo com menos assédio, com menos corrupção, com mais diversidade, né? Com menos problemas, né? E com mais fazendo certo, né? E com mais ética. Então, acho que esse é o propósito que move a grande maioria das pessoas que trabalham com compliance e que se apaixonam pela profissão, porque vem isso dando resultado na prática. As pessoas vêm e falam, levam para suas casas, disseminam nas suas famílias e acaba, né, contagiando ali aquela sociedade que está ali em volta. Então, eu acho que todo mundo é apaixonado por compliance por causa disso, porque tem esse propósito dentro de si de melhorar, né, de fazer o certo e passar isso para todo mundo, né, contagiar todo mundo com isso aí. É aquele faça o certo mesmo quando ninguém está vendo, né? Então, eu acho que é o propósito mesmo que move todos nós aqui, né? Maravilhoso, gente. Maravilhoso mesmo. Foram 5, 10 minutos aqui inspiradores, meu, que de encher o coração de alegria, né? Eu acho que eu nunca vi tantas palmas seguidas aqui em um webinar que nem a gente viu aqui agora. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, por terem aceito o convite. Algumas pessoas novas, igual a Gisela, que eu estou conhecendo aqui, mas já com uma conexão muito forte. Gente, essa foi a primeira live surpresa. Acho que é uma receita interessante aí que a gente tem. Vamos tentar adotar ela mais vezes e por mais bate-papos como esse, tá? Obrigadão e obrigado você que ficou com a gente aqui até o final. Essa é a comunidade democratizando e mais um passo foi dado aí para a gente conseguir seguir com o nosso propósito, que é transformar as nossas vidas e as vidas e sermos agentes multiplicadores, né? Valeu, gente. Um abraço. Obrigada, Vini. Tchau, Valeu, meninas. Gente. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Obrigada.